Mas o que são os novíssimos, afinal de contas? Nós colocamos até na descrição do vídeo, né, que hoje nós falaremos sobre os novíssimos, ou seja, o que nos ensina prudentemente a doutrina católica sobre os acontecimentos finais referentes à vida humana. Os novíssimos são morte, juízo, inferno e paraíso. Dá até para decorar rimando, né? Olha lá. Morte, juízo, inferno, paraíso. Morte, juízo, inferno, paraíso. Morte, juízo, inferno, paraíso. Você já decorou, tá vendo? Decora rapidinho, tá? Só que nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais, explicando que essas realidades nos afetam de forma individual. No caso, morte, juízo particular, purgatório, céu e inferno. E também de maneira coletiva, no caso da ressurreição dos mortos, segunda vinda de Jesus e juízo final. Certo? Então nós vamos começar falando sobre a morte. Morte. Muita gente não gosta de falar sobre a morte. Né? Não, muita e gente tem impressionante. De pensar na sua própria morte, né? Tem uma amiga minha, uma vez que eu falei sobre isso com ela, né, que quando eu fiquei doente, até um pouco antes, eu, né, falei para ela assim, mas é uma coisa que não assusta mais a morte, eu falei, porque eu já penso muito nisso, né, em como vai ser e tal, o que nós vamos fazer aqui, já pedi para o Raiman deletar o meu Facebook, não quero nada de declarações pós-morte lá no Facebook, não quero isso, mas assim... E ela falou, Deus me livre, falar da morte, Deus me livre e tal. Quer dizer, muito triste um católico. E o pior, né? Quando tem aquele católico que tem medo de morrer, né? Medo, assim, dá para ver isso nitidamente, assim, pessoas assim próximas até de nós, aqui da paróquia, assim, né? Enfim, que a gente conhece mesmo, e que tem medo, né? Medo de pegar uma doença, medo porque como se fosse, assim, como se a vida fosse aqui tudo. Nessa terra, né? A vida aqui a nessa saúde terra e aqui a vida aqui nessa terra, né? Mas uma visão só imanente, né? Não tem uma visão do transcendente. Mas, afinal de contas, o que é a morte, Carol? A morte é o fim, né, da peregrinação terrestre do homem, né, do tempo da graça, né? É onde acaba o tempo da misericórdia, o tempo da graça, que Deus oferece para que a gente realize, né, a nossa vida segundo o projeto dele, né? E para que seja decidido o nosso destino último, certo? Então não faz sentido, gente. Quando acaba a nossa vida aqui na Terra, começa a eternidade. Então a gente não pode de jeito nenhum ter medo da morte. Isso aqui não é só uma fagulha, isso aqui é rapidinho, né? Quantos anos vive um homem? 80? Talvez os mais resistentes cheguem a 90, né? Mas é tudo muito rápido, né? Depois nós vamos ter a vida eterna, né? A Carol falou ali que é o tempo da graça, o fim do tempo da graça, o fim do tempo da misericórdia. Vamos ver que tem um comentário ali, Carol, enquanto eu vou explicando aqui. O tempo da graça, o tempo da misericórdia. Por quê? Porque o tempo da misericórdia é agora. É aqui, é agora. É o tempo de você se converter. É o tempo de você converter o seu coração para Deus, você ser obediente. É o tempo de você fazer a vontade de Deus aqui e agora. Depois que morreu, quando você estiver diante do justo juiz, não adianta dizer, então eu me arrependo. Já que é assim, eu me arrependo. Não, aí já está demais, né? Olha lá, com Jesus e com Francisco, paz e bem, né? Estou sempre assistindo vocês e colocando as novenas do seu canal. Que Deus abençoe nessa evangelização. Paz e bem para vocês, paz e bem para você também, meu irmão, para toda a sua família, né? Com São Francisco, com Santa Clara, né? Com todos os santos franciscanos. Estamos aqui, né? E para reforçar essa questão de que o tempo da misericórdia é agora, tá? Às vezes a gente ouve dizer assim, nossa, coitado, morreu tão cedo. Tinha até uma música que falava isso, né? Oh, coitado, foi tão cedo. Era o Raul Seixas, né? Deus me livre, eu tenho medo, né? Morrer de pendurado numa cruz. Foi tão cedo. A pessoa diz, morreu tão jovem, né? Nananina, não morreu jovem coisa nenhuma. Viveu o tempo que foi destinado para ele aqui nessa terra. Algumas pessoas, como eu falei, podem viver até os 90 anos, outras até os 40, outras até os 20, outras morre bebezinho, nasce pouco tempo que está aqui entre nós e morre. Porque é uma grande tristeza quando morre um jovem, né? A gente tem que parar com esse negócio de tristeza da morte.
né? Isso aí. Morte pode até nos deixar saudade, tá? Eu tenho uma saudade muito grande dos meus avós. Carol ainda tem a avó Carolina, né? É a única que restou, né? Agora, os meus avós já se foram. E eu lembro deles com muita saudade, né? E sonho com eles. E às vezes, quando estou aqui em casa conversando e contando aquelas histórias, né, que eu me lembro deles, que eles falavam, que eles faziam, às vezes eu fico até emocionado, né? Mas é uma emoção, não é um choro, não é uma lágrima de dor, né? É uma lágrima de saudade. Às vezes pode até dar assim uma certa tristeza, né? Como nós, inclusive, Padre Pio de Pietrelcina, né? Esse grande franciscano, né? Que nós amamos, assim. O Padre Pio tem uma frase, né, que fala sobre a tristeza, né, que a gente não pode parar, o católico, que é a morte cristão, lenta da alma, né? A tristeza é a morte lenta da alma. Então, o católico, o cristão, ele não pode parar na tristeza, né, porque se fosse assim, os apóstolos e Nossa Senhora chegariam lá na cruz e pronto, acabou. E, né, não ia ter Pentecoste, não ia ser nada, porque eles iam, né, cada um para o seu lado. Não ia ter igreja, né? Iam estar ali afundados, né, numa depressão terrível, né? Então a gente não pode, mas acontece, porque nós somos humanos, né? Agora, em agosto, é o aniversário de morte da minha avó, a minha avó Lia. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe moravam com ela. Então, ela sempre brincava, minha avó, né, já era assim, eu não sei dizer quantos anos ela tinha, mas ela já tinha quase 70 quando eu nasci, e ela brincava, assim, que ela deu de mamar para mim, e não deu nada, né, ela dava mamadeira, assim, mas, enfim, eu era muito apegada à minha avó, e quando chega próximo ali da data em que ela faleceu, eu fico triste, né, meu bem, eu choro ainda e tal, mas isso não significa que eu me sinta, assim, triste, né, eu posso ficar naquele momento, mas até por uma questão humana, assim, e de apego também, esse é um negócio, né, meu bem, a gente não pode se apegar demais às pessoas a ponto de não querer que elas morram nunca, né, porque isso não é saudável, né. Não que a gente vá desejar a morte para alguém, como Santa Teresinha, né, que desejou, na sua né, inocência, na sua chegou pureza, a desejar, né, a morte, né, mas é interessante, assim, que a gente fale sobre a morte, principalmente com os nossos filhos, né, e fale que, olha, é comum que nós, né, por exemplo, eu e meu marido, a gente vá primeiro do que o nosso filho, né, essa os é a nossos ordem filhos, natural, né, das coisas. Exatamente, né? Mas, né, para o Miguel, que está aqui com a gente, né, que mora aqui com a gente sempre fala, né, para se preparar, o que fazer, né, por exemplo, se nós dois sofremos um acidente ou morrermos juntos, né, o que ele vai fazer, como vai ser e tal, a gente conversa muito sobre isso. Essas conversas são importantes. São importantes. São importantes. Assim, quando Carol esteve na UTI do hospital, né, nós rezávamos dia e noite pela recuperação da sua saúde. Mas nós conversávamos aqui em casa, Miguel e eu, e o que nós vamos fazer se a sua mãe morrer? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Como é que nós vamos nos organizar? Como é que vai ser as coisas aqui em casa se a sua mãe morrer? E eu falo bastante para Carol, olha, Carol, se eu morrer, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Ó, a senha do banco é essa, né? Para você fazer Pix é assim, para você movimentar, para você... Não que tenha dinheiro lá, não tem, mas pelo menos para ajudar a comprar o caixão, sempre, né, tem uma reservinha. Né? Então, o que acontece? A gente tem que estar preparado, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer. Por exemplo, se o outro morre durante a noite, morre dormindo, não sabe nem se deve ligar para o bombeiro, se deve ligar para a polícia. Então, essas preparações também elas são importantes, mas as pessoas não querem ouvir falar sobre isso.